Olá, pessoal. É, a partir do vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre um outro assunto de análise matemática. Ao invés de a gente ficar falando agora sobre análise funcional, a gente vai falar um pouco sobre teoria da medida, certo? A gente vai fazer alguns vídeos, acho que no máximo uns é, cinco ou seis vídeos, em que a gente vai falar sobre alguns dos principais teoremas sobre integração, né? O teorema da convergência monótona, o teorema da convergência dominada e o lema de Fatou, certo? Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa iniciar com esse vídeo aqui, em que a gente vai falar sobre integração de funções é, 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 simples, tá? Então, para a gente iniciar, vamos começar aqui com o nosso contexto, certo? Então, digamos que a gente tenha dois espaços mensuráveis, tá? Então, a gente tem, certo? É x e m, certo? E é y e n, espaços mensuráveis, tá? Ou seja, a gente tem par, onde x é um conjunto e m, aqui no caso, é uma sigma álgebra, então eu vou admitir que já há algum conhecimento prévio, né, certo, sobre as sigmas álgebras e sobre os espaços mensuráveis e espaços é, e espaços de medida, tá bom? Então eu vou agora considerar uma função f de x em y, certo? Essa função vai ser dita mensurável se imagem inversa de qualquer conjunto mensurável de y é um conjunto mensurável de x. Tá? Então, f-1 de n pertence a sigma álgebra, certo? M de x, né? Para todo n na sigma álgebra do espaço y, certo? Então, a gente vai falar sobre funções mensuráveis, beleza? Então, um, um tipo importante de função mensurável é o que a gente chama de função característica ou função indicadora, que a gente vai se referir a ela como função característica mesmo, tá? Que é a função característica de um conjunto. Então, se A está contido em X, então a gente define a função característica de A, né? Ou função indicador, função é, indicadora de A, desse jeito aqui, ó. Que, certo? Isso aqui é uma letra grega, que, de A, de X. Isso aqui vale 1 se X ele pertence a A e vale 0 se X não está em A, certo? É fácil ver que essa função é mensurável se somente se, tá? O A ele está na sigma álgebra de x, certo? Repara que a imagem inversa de um conjunto aqui da sigma álgebra de R que a gente está considerando, né? Ou de R ou de C. Aqui para a gente deixar já bem definido, sempre que a gente considerar R ou C, a gente vai usar a sigma álgebra dos borelianos, tá? Ou seja, é a sigma álgebra que é gerada pelos intervalos, certo? Bem, como é que são as imagens inversas de elementos da sigma álgebra de Borel? Bem, se o 1 e o 0 estão nesse é, lá nesse conjunto, a imagem inversa dele vai ser o x inteiro, e o x inteiro pertence à sigma álgebra de x.
Se nem o 1 é, é, nem o zero estão no conjunto, a imagem inversa dele vai ser o vazio, que também está na sigma álgebra. Se apenas o 1 ele estiver no conjunto, a imagem inversa dele vai ser o A. Então o A tem que estar na sigma álgebra, certo? E como a gente sabe, né, se o A está, o seu complementar também está. No caso, o seu complementar vai ser a imagem inversa se apenas o zero estiver no conjunto. Tá certo? Beleza. Então, daí a gente consegue ver, né, que essa equivalência aqui é verdadeira. Tá bom, então além das funções características, a gente pode falar também sobre as funções simples, que são o objeto principal de estudo da aula de hoje. Então a gente vai dizer uma, que uma função é simples se ela for uma combinação linear finita de funções características, certo? Então, uma função φ, certo? É simples se for combinação linear, né, finita, né, obviamente, de funções características, certo? Outras definições, eita, de outras não, aqui é de funções características. Outras definições equivalentes seriam as seguintes. Ou, né, outra forma, a imagem de φ é finita, né, e φ é mensurável, tá? Φ é mensurável e sua imagem é finita. Ou ainda, outra maneira equivalente de definir uma função simples é fazer o seguinte, ó. É dizer que φ tem esse formato aqui. Ela é igual a somatório de j igual a 1 até n de AJ, certo? Esse AJ aí ele pode ser um número real ou um número complexo, vezes a função característica de um certo conjunto EJ, tá? Onde EJ é a imagem inversa de AJ, tá certo? E a imagem de φ é formada pelos AJs, de A1 até a n. Essa forma aqui de a gente representar a função simples, tá? Como essa combinação linear de funções características, ela é chamada de representação canônica da função simples, certo? Bem, por que que funções simples são importantes? A gente vai ver agora no nosso primeiro teorema aqui da aula de hoje que qualquer função mensurável, certo? Pode ser aproximada por funções simples. Mais ainda, é, uma, existe uma sequência de funções simples que vai convergir para a função mensurável de maneira crescente, certo? Essa convergência ela é sempre pontual e é uma convergência uniforme em conjuntos onde a função mensurável ela é limitada. Então vamos para esse teorema aqui, certo? O enunciado é o seguinte: seja f, certo? De x e m, né? É, espaço mensurável em C ou R, tá? Eu vou, a princípio, aqui escrever, certo, como C, que fica o caso mais geral, fica o caso que é mais geral possível, que dá para a gente trabalhar aqui, uma função mensurável. Então,
existem, existe uma sequência φn de funções simples, tal que, bem, módulo de φ1 é menor ou igual a módulo de φ2, que é menor ou igual a módulo de φ3 e assim por diante, que é menor ou igual do que o módulo de f. φn vai convergir para f pontualmente e φn vai convergir para f uniformemente em conjuntos onde f for limitada. Então, vamos para a demonstração. Na demonstração, a gente, a gente vai precisar inicialmente dizer quais são as funções simples que vão aparecer aí, tá? φ1, φ2, etc. Então, fixe n natural, certo? E se k está entre 0 e 2 elevado a 2 vezes n menos 1, vamos definir o seguinte, ó, seja nk como a imagem inversa de f do aberto, que vai de k vezes 2 a menos n, até k mais 1 vezes 2 a menos n. Aqui no final fica fechado, tá certo? E Fn, vamos ver se ainda cabe aqui, eu acho que não. Vamos colocar mais adiante, tá? Então, I a F, os meus conjuntos Fns vão ser da forma F menos 1, então também vão ser imagens inversas do intervalo que vai de 2n até mais infinito. Mais infinito aqui eu vou escrever assim, tá? Que eu estou aceitando que a minha função seja ilimitada. Então, ela pode até assumir o valor mais infinito. E agora vamos dizer quem que é a função é, é, πn, tá certo? Então, assim, seja πn dado por... Ó, primeiro a gente vai fazer somatório de k igual a zero até 2 elevado a 2 vezes n menos 1, de k vezes 2 a menos n, beleza? Então, como é uma função simples que eu quero, né? Então, eu tenho que ter aqui uma função característica. Então, vai ficar que de nk mais 2 elevado a n vezes a função característica do fn. Então, essa é a função simples da gente. Então, a gente tem que ver o seguinte, tá? Aqui, claro, o que a gente está considerando, certo? Deixa eu deixar isso mais claro aqui no começo, tá? A gente está considerando inicialmente f indo de x e com valores nos reais não negativos, incluindo aí o infinito, tá certo? A gente está considerando inicialmente esse caso porque ele vai ser a partir dele a gente consegue fazer o caso geral, certo? Então, note inicialmente que, bem, é claro que φn é maior ou igual a zero, tá certo? Então a gente tem que φn é maior ou igual a zero para todo n, ok? Segunda coisa é que φn é menor ou igual a φn mais 1 para todo n. Bem, como é que a gente pode perceber isso? Vamos supor, certo, inicialmente, que
primeiro, né, como é que seria aqui o meu φn mais 1? Meu φn mais 1, ele iria funcionar assim, ó. Eu ia ter somatório de k, né, só que agora seria outro k. Vamos chamar agora isso de, sei lá, j, ou ktil, por exemplo, ktil de 0 até 2 vezes, até 2 elevado a 2 vezes n mais 1. Então vai ficar assim, né? Menos 1, certo? Aí aqui a gente vai ter ktil 2 elevado a menos n mais 1, que de n mais 1 ktil mais 2 elevado a n mais 1, que fn mais 1. Beleza, então se eu olho aqui, ó, se eu olho para esses conjuntos, o que é que está acontecendo, né? Vamos olhar, por exemplo, o que é que acontece nesse conjunto aqui, ó, certo? Então, se a gente olha para o ENK, no caso para a imagem dele, ENK, a imagem dele vai de onde a onde? Vai de k sobre 2 elevado a n até k mais 1 sobre 2 elevado a n. Então, aqui no começo seria k2 a menos n, aqui no fim seria k mais 1, 2 a menos n, certo? Como agora aqui no meu novo conjunto, eu estou olhando para 2 elevado a menos n mais 1, o que significa que eu vou ter o dobro de pontos nessa parte daqui. Ou seja, cada intervalozinho desse está sendo dividido na metade, certo? Dessa forma, todos os outros intervalos que vieram antes também foram divididos na metade. Então, quando eu chegar aqui, o ktil que eu vou estar considerando vai ser o dobro do k anterior, tá certo? Então, eu também vou ter 2k vezes 2 elevado a menos n mais 1, aqui. E aqui, 2k mais 1 vezes 2 elevado a menos n mais 1. Repara que esse 2k que aparece aqui é justamente o meu ktil que eu coloquei aqui. Vê que se eu multiplicar isso, vai dar k vezes 2 a menos n, né? Certo? No caso, desculpa, esse ponto daqui é que é esse. Certo? E aqui eu vou ter 2k mais 2. Deixa eu colocar isso direito, peraí, para ficar mais fácil de entender. Esse próximo ponto aqui, ele seria 2k mais 1, 2 a menos n mais 1. E esse último aqui aí seria 2k mais 2, 2 a menos n mais 1. Ou seja, se eu multiplico tudo por 2 aqui, aqui eu vou ter k mais 1, certo? Vezes 2 a menos n. Então, esse ponto coincide com esse ponto aqui também coincide com esse, mas agora eu tenho esse novo ponto aqui, certo? Na hora que eu for olhar ó, dentro desse pedaço aqui, o que é que acontece? Nesse pedaço de k, essa função vale k vezes 2 a menos n, e essa aqui vai valer o quê? Ela vale exatamente ela vale o ponto inicial do meu intervalo, né? Ela vale o ponto inicial do meu intervalo. Então aqui ela vai valer a mesma coisa. Essa vale isso. Essa vale isso. Então as duas valem a mesma coisa, tá certo? Agora, e nessa outra parte daqui? A anterior continua valendo a mesma coisa, então continua valendo isso. Mas a nova não. A nova vale o valor dela no início ela é igual ao ponto inicial do intervalo para ela, que tem esse novo ponto aqui, ó. Então agora, a nova função, nesse pedaço de cá, ela vale isso. Então, nesse pedaço, ela é maior que a antiga. E no pedaço inicial, elas são iguais. Tá? Então, basicamente, fazendo essa análise aí para todos os intervalos dessa função daqui, a gente vê que ou elas continuam iguais, ou a nova é maior. Certo? Então, realmente vale isso.
Deixa eu apagar isso aqui. Repara também que todas as funções simples que a gente definiu são menores ou iguais do que f, tá? Pronto. Por que que elas são menores ou iguais do que f? Porque imagina, por exemplo, que a função que eu estou com algum x, tá certo? Que tá, então vamos lá, ó. Φn é menor ou igual a f para todo n. Então, se o meu elemento tá nesse conjunto aqui, o valor da φn nesse ponto vai ser k vezes 2 a menos n, certo? Enquanto se o x está nesse conjunto aqui, o valor da f vai ser o quê? Vai ser maior do que k vezes 2 a menos n. Tá bom? Então, f é maior que essa φn daí. Da mesma forma, se o x tiver aqui, beleza? Se o x estiver aqui, aí o que é que vai acontecer, né? O valor dessa função vai ser 2 elevado a n, e o valor de f vai ser maior do que 2 elevado a n, certo? E se o x não tiver em nenhum desses conjuntos, aí a φn vale zero. Então, é óbvio que f é maior ou igual do que zero, né? Porque eu estou supondo que f tem valores no intervalo de zero até mais infinito. Finalmente, como é que fica aqui? Ó, a gente já sabe, né, que zero é menor ou igual a f menos a função simples é, φ, é, φn, né? Beleza? Mas a gente também sabe que isso aqui vai dar menor ou igual se eu olhar apenas para o conjunto em que f é menor do que 2 elevado a n. Ou seja, se eu olhar só para essa parte aqui, ó, é a parte que me interessa. Estou dizendo que o x não está nesse conjunto de K, tá? Que o f de x é menor do que 2 elevado a n, certo? Então, φn de x seria igual a k vezes 2 a menos n, enquanto f de x seria menor do que k mais 1, 2 a menos n, beleza? Então, k mais 1, 2 a menos n, menos k, 2 a menos n, vai dar 2 a menos n. Então, isso aqui fica menor ou igual a 2 a menos n, beleza? Se f for menor ou igual do que 2 elevado a n. Então, daqui, fazendo o n tender a infinito, certo? A gente vê que φn realmente converge para f e converge uniformemente em conjuntos onde f for limitada. Isso prova a primeira parte do teorema, né? Que é mostrar que isso vale para funções mensuráveis com valores reais não negativos. E no caso geral, é o que é que vai a- acontecer, tá? Então, no caso geral, então vamos supor que f ela é da forma g mais i vezes h. De g é a parte real e h é a parte imaginária. Se f fosse uma função real, não ia ter o h, né? O h seria zero. Então só ia ter o g aqui. Então, fazendo para os complexos, eu já faço a forma mais geral que dá para fazer aqui, certo? Então, vamos considerar as partes positiva e negativa, tanto da G, certo, como da H. O que é que isso significa? Então, eu posso considerar G mais como sendo o máximo entre G e zero, e G menos como sendo o máximo entre menos G e zero. Essa aqui é chamada de parte positiva de G, essa aqui é a parte negativa de G. Da mesma forma, H mais seria o máximo entre H e zero, e H menos seria o máximo entre menos H e zero. Todas essas funções são mensuráveis, tá? Se G e H forem mensuráveis, então todas essas são mensuráveis. Então, G mais, G menos, H mais e H menos são mensuráveis, não negativas
certo? Não negativas. E a gente sempre pode escrever g como g mais menos g menos e h como h mais menos h menos. Então, como g mais, g menos, h mais e h menos são funções mensuráveis não negativas, a gente pode usar a primeira parte do teorema para obter sequências de funções simples que vão convergir de maneira crescente para essas funções aí, tá? Então, pela primeira parte da demonstração, pela primeira parte, existem sequências de funções simples, sequências de funções simples, vamos chamar de é, vamos chamar de é, psi mais, psi menos, é, é, psi mais e psi menos, que convergem para G mais, G menos, H mais e H menos de maneira crescente. Certo? Então, a função simples que a gente quer, a sequência, né, de funções simples que a gente quer vai ser dada por φn igual a... Bem, como φn tende a G mais, desculpa, φn mais tende a G mais e φn menos tende a G menos, e G é G mais menos G menos, então é só a gente considerar assim, né? φn mais menos φn menos na parte real da φn. Desculpa, aqui seria psi mais, né, menos psi menos. Aí seria a parte real da φn. E na parte imaginária também, mesma coisa. Fica I vezes psi mais menos psi menos psi menos. Então, essa é a função simples que a gente está procurando. É a sequência de funções simples que a gente está desejando, né? É a sequência desejada. Isso finaliza a demonstração, certo? Beleza. Então, isso vai ser muito importante quando a gente quiser definir a integral de uma função mensurável qualquer. Mas, inicialmente, a gente vai se focar, né, apenas, da mesma forma que a gente fez no início da demonstração aqui, apenas em funções mensuráveis não negativas. Certo? Então, a gente vai definir L mais, certo? Como sendo o conjunto das f de x em R ou em C, certo? Tais que f é mensurável e não negativo. Então, isso aí é mais fácil de a gente escrever assim, né? Coloca logo aqui no nosso contradomínio. Então, o contradomínio vai de zero até mais infinito, fechando no mais infinito, tá? Então, a gente está admitindo que é, pode ser uma função ilimitada. Então, o nosso conjunto L mais é esse, o conjunto das funções mensuráveis não negativas. Vamos definir como é que a gente faz uma integração, então, de uma função simples, tá? Então, como é que eu defino a integral de função simples? Na aula que vem a gente vê como define a integral de uma função em L+. E aí a gente já começa também com aqueles teoremas que eu tinha comentado. Na próxima aula a gente já vai ver o teorema da convergência monótona. Então, como é que fica a integral de uma função simples? Tá? Então, inicialmente, a gente pode supor que φ, certo? Ela é
ela tem essa representação canônica aqui, o somatório de j igual a 1 até n de AJ, AJ agora aqui é um número real, vezes a função característica de EJ. Nesse caso, para falar da integral, a gente vai precisar ter um espaço de medida agora. Então, a gente vai ter que ter o conjunto x, a sigma álgebra e uma medida μ, tá certo? Então, é um espaço de medida agora. Não é só mais um espaço mensurável. Então, além da sigma álgebra, no conjunto, a gente tem também a medida. Beleza. Então, a gente vai definir a integral de φ com relação a essa medida μ como sendo simplesmente somatório de j igual a 1 até n de AJ vezes a medida do conjunto EJ. Então, essa é a definição da integral de φ, que a gente vai também simplesmente escrever como integral de φ, tá certo? Sem indicar que em relação a essa medida, sempre que não houver ambiguidade, certo? A medida aí vai estar nos bastidores. Tá bom, então, e se a gente quiser fazer a integral de φ em algum conjunto que é mensurável, tá? Em algum conjunto, em algum elemento da nossa sigma álgebra. Então, se A está na sigma álgebra, então repara que φ vezes a função característica do conjunto é uma função que é simples também, tá? É uma função que é simples também. Repara que se a representação canônica de φ for essa aqui, então a representação canônica dessa função ela vai ser simplesmente somatório de j igual a 1 até n de AJ, certo? Vezes a função característica de a interseção com EJ. Então, ela também é uma função simples, certo? E aí a gente define a integral de φ de μ em A apenas, como sendo a integral dessa função aqui, no espaço inteiro, certo? A integral de φ vezes a função característica de A no espaço inteiro, ou seja, vai ser AJ vezes, vai ser somatório de AJ vezes a medida da interseção de EJ com A, certo? Essa interseção aí é mensurável porque A é mensurável e os EJs também são mensuráveis. Certo? Então, essas são as definições de uma integral de uma função simples no espaço inteiro, tá certo? E em algum subconjunto do espaço que seja mensurável. Então, vamos para um resultado aqui sobre essa integral e a gente finaliza a aula de hoje após ele. Certo? Proposição. Sejam φ e ψ funções simples em L+. Tá? Então, item 1. A integral de C vezes φ é igual a C vezes a integral de φ para todo C maior ou igual a zero, para que a função continue não negativa. Segundo item é que a integral da soma de φ com ψ é igual à integral de φ mais a integral é, é, mais a integral de ψ, certo? E, finalmente, a integral ela é monótona. Então, se φ for menor ou igual a ψ, então a integral de φ é menor ou igual que a integral de, certo? É de ψ, ou seja, são todas propriedades que uma integral, que a gente espera que uma integral satisfaça, não é mesmo? Tá, vamos para a demonstração. A demonstração do item 1 é trivial, né? Porque a gente vai estar multiplicando uma função simples por, por
por uma constante maior ou igual a zero, é só passar essas constantes para cá, certo? Não muda nada com os conjuntos que aparecem nas funções características. Então, na parte da integral, essa parte aqui não modifica nada, só passou o c a, a, aqui para dentro, né? Então, pode passar o c para fora do somatório também. Beleza. Então, o item 1, ele é trivial, certo? O item 1, ele é trivial. Realmente não há nada para a gente demonstrar aqui. Vamos para o item 2. Aí sim já vai dar um pouco mais de trabalho. Certo. No item 2, vê, não há perda de generalidades em supor que esses conjuntos aqui, ó, que aparecem nas funções características, que eles formam uma partição do espaço inteiro, certo? Por que isso? Tá? Então, vamos escrever isso direitinho aqui, ó, certo? Então, vamos supor que φ ela tem representação canônica, somatório de igual a 1 até n de, vamos colocar j aqui, né? AJ vezes característica de EJ, certo? E se ela seria somatório de I igual a 1 até m de BI, característica de FI. Tá? Então, não há perda de generalidades em supor que os FNs e os ENs, né? Então, que os EJs e que os FIs particionam X. Por quê? Bem, digamos que eles não particionam, né? Aí você acrescente mais um conjunto ainda aí. Por exemplo, o EN mais 1, que seria X inteiro menos a união dos outros EJs, tá? Então, se cada um dos EJs está na sigma álgebra, a união deles também está, certo? A diferença entre esses conjuntos aqui, né, que na realidade seria o complementar desse conjunto aqui, também está, certo? Então, n mais 1 também está na sigma álgebra. E aí, se a gente acrescenta aqui o an mais 1 como sendo zero, então não vai modificar nada, né? A gente poderia colocar aqui até, a- até o n mais 1 aqui em cima e não ia modificar nada. Sendo que teria um elemento a mais aqui com o an mais 1, né? Que juntando esse último conjunto aos outros, aí sim fica, certo? É, uma partição. Repara ainda que EI interseção com EJ é vazio. Por quê? Bem, lembra que quem é que é a imagem inversa do EI, né? Seria o AI, certo? Então, AI é o φ menos 1 aí do EI. E o AJ, por sua vez, é a imagem inversa do EJ, certo? Na realidade, tá invertido, né? Tá invertido aqui. É o EI que é a imagem inversa do AI, certo? EI é a imagem inversa do AI, EJ é a imagem inversa do AJ. Portanto, se o x está em EI, φ de EI vai dar AI. Se x está em EJ, φ de x vai dar AJ. Então, são coisas distintas, tá certo? Não pode ter ninguém nos dois. Então, dois distintos são disjuntos e a união deles, se a gente acrescenta esse outro aqui, daria o espaço inteiro. Por isso que dá para a gente considerar que é uma partição, certo? Então, vamos apagar aqui. Isso é importante, tá? Os EJs que aparecem aqui são todos 2 a 2 disjuntos, certo? Maravilha. Então,
Por conta disso, a gente pode, por exemplo, representar os EJs como sendo a união disjunta para ir de 1 até M de EJ interseção com FI, e FI, por sua vez, seria a união disjunta de J igual a 1 até N de, mesma coisa, EJ interseção FI, certo? Então, vamos deixar aqui claro que as uniões são todas disjuntas. Beleza? Por conta disso, dá para a gente olhar agora para o φ da seguinte maneira, certo? Por exemplo, o φ seria somatório, não mais só em J, mas em I e em J, certo? De, eu vou agora quebrar cada um dos EJs dessa forma aqui, ó. Então, vai ficar AJ vezes a função característica de EJ interseção FI. Da mesma maneira, o psi seria somatório em J de BI vezes função característica de EJ interseção FI. Daí, quem é que é φ mais psi? Φ mais psi seria somatório em I em J de AJ mais BI, certo? Vezes característica de EJ interseção FI. E aí, quem é que é a integral de φ? A integral de φ seria somatório em J de AJ medida de EJ interseção FI. Quem é que é a integral de psi? Aí seria somatório em J de BI medida de EJ interseção FI, certo? E quem é que seria a integral de φ mais psi? Aí a gente veria a partir daqui, ó, seria somatório em J de AJ mais BI medida de EJ interseção FI. E é óbvio que isso é igual a isso mais isso, certo? Pronto, maravilha. Beleza? Beleza, pessoal. Então, agora, como é que eu faço o item 3? No item 3, aí vamos considerar ainda essas representações aqui, tá? Então, se EJ interseção com FI for diferente do conjunto vazio, certo? Então, se eu tiver alguém que está tanto em EJ, certo, como em FI, se eu estou dizendo que φ é menor ou igual do que psi, se o cara está em EJ interseção FI, φ dele vai ser igual a J, enquanto o é, é, psi dele vai ser igual ao BI, certo? Então, a gente vê que AJ é menor ou igual a BI, porque a gente está supondo que φ é menor ou igual do que psi, certo? Portanto, segue o resultado, né? Por quê? Porque a integral de φ ela é igual a essa soma aqui, ó, com os AJs aqui na frente. Mas cada AJ, certo? Para J e I, certo? Fixados, né, no termo I e J, o AJ é menor ou igual do que o BI. Então, o que está aqui é menor ou igual do que o que está aqui embaixo. Então, provando o que a gente queria demonstrar, certo? E finalizando aí essa demonstração. Beleza, pronto. Nesse vídeo a gente finaliza aqui, tá certo? Na próxima aula a gente volta com integração de funções
em L+, funções mensuráveis quaisquer agora, não necessariamente uma função que seja simples, aí a gente vai usar, certo, fortemente esse resultado aqui, certo? Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.